Vamos lá, pessoal, dando seguimento à nossa aula Sociedade Limitada, né? E aqui nós estamos falando das causas de expulsão, de retirada desse sócio, né? Nós paramos com relação às causas de expulsão do sócio quando liquidadas as suas cotas a pedido do credor. E aí nós diferenciamos a previsão para aquela sociedade limitada de vínculo estável, no caso das supletivamente sociedades anônimas, para sociedades limitadas de vínculo instável, que supletivamente nós vamos ter a aplicação da regra das sociedades simples. Então, a outra hipótese, né, das quatro hipóteses que eu tenho de expulsão desse sócio, que seja, caso ele descumpra os deveres de sócio, né, lealdade, como a gente falou, né, a lealdade com a sociedade, né, e a integralização do capital social. Então, a primeira hipótese é caso descumpra os deveres de sócio. Né? A segunda situação, como a gente falou aqui, é caso a solicitação de liquidação da cota a pedido de um credor. Né? E aí eu tenho essa diferenciação. Sociedade limitada de vínculo estável para de vínculo instável. A terceira hipótese, né, de expulsão do sócio é no caso de entrada esse sócio entrar em falência. Neste caso, diferente do pedido de liquidação por credor, essa possibilidade de expulsão do sócio não sanção, ela se aplica tanto para sociedade de vínculo instável ou de vínculo estável. Então, tendo supletivamente a aplicação das normas de sociedade anônima, este sócio também poderá ser expulso de forma não sancionatória, é claro, por ter realmente aberto esse procedimento, né, ter decretado essa falência, ok? A quarta hipótese é quando esse sócio é declarado incapaz, e aí essa incapacidade pode gerar essa expulsão desse sócio. Agora veja, essa incapacidade, como o parágrafo único do 1030 traz, ela é superveniente ao início da atividade empresarial. Então, essa incapacidade, seja relativa, né, ou absoluta, que possa. Absoluta não, que agora mudou as regras do Código Civil, né, com relação à incapacidade. Mas quando eu falo dessa incapacidade relativa desse sócio, ela é superveniente ao início da atividade. Tá? Se for uma incapacidade, né, que ela já era manifesta antes do início da sociedade, ela não é causa de expulsão do sócio, ok? Então, neste caso, essa incapacidade é via judicial, e aí, independente de ser sócio majoritário ou minoritário, independente de ter previsão no contrato social, essa forma aqui de ser incapaz, por incapacidade superveniente, apenas poderá ser decretada via judicialmente. Ok, pessoal? Então, como o princípio do direito empresarial é da livre associação, ninguém pode ser obrigado a ser mantido em uma sociedade, ok? Eu não sou obrigado a entrar e nem a permanecer dentro dessa sociedade. Mas, todavia, porém, contudo, né, o legislador estabeleceu algumas condições, algumas regras e algumas hipóteses para que eu possa ter essa exclusão, essa saída da sociedade. Perfeito? E aí, havendo a limitação, a legislação traz quais os procedimentos que devem ser adotados por esse sócio que deseja sair da sociedade, seja limitada ou anônima, para proceder com essa saída, ok? Então, por fim, nós podemos ter essa exclusão por declaração de incapacidade superveniente, que sempre será via judicial. E aqui nós encerramos as causas, né, as possibilidades de exclusão do sócio dessa sociedade limitada empresária, seja sócio majoritário, seja sócio minoritário. E com relação a esses sócios, aos direitos desses sócios perante a sociedade limitada, nós temos quatro, na verdade, a doutrina coloca 5 direitos que são inerentes a essa condição de sócio. Então, o primeiro direito desse sócio é de participar dos resultados sociais. Por óbvio, quem entra numa sociedade limitada, uma sociedade empresarial, ele visa lucros. Então, a participação dos resultados é o primeiro direito e é aquele que os sócios mais querem ter nesse objetivo criado, que é a sociedade empresária.
O segundo direito do sócio é de fiscalizar a gestão da empresa. Ok? Então, o direito de fiscalização é do sócio. Agora, se eu não for um sócio administrador, como nós vamos explicar aqui, eu vou ter um custo, né, um ônus para poder acompanhar. Porque eu falo essa fiscalização não é meramente análise dos documentos, mas saber fazer a interpretação, entrada, saída, ou seja, vai precisar de um profissional da contabilidade para operar esse direito do sócio de forma plena, para aquele sócio que não for administrador, que for apenas um sócio investidor, tá? No mais, ele vai contar com esse dever de lealdade para com o sócio administrador. Lembrando, quando nós vamos falar aqui do sócio administrador também, ele tem algumas obrigações, dentre elas a convocação das assembleias, inclusive aquelas previstas em lei que são mais obrigatórias. Então, são direitos do sócio participar do resultado social, fiscalizar a gestão da empresa, contribuir para as deliberações sociais, ou seja, votar, e aí eu vou ver a questão do sócio majoritário e minoritário preso dessas deliberações, retirar-se da sociedade, né? É o direito de sair, como falei, princípio constitucional do direito empresarial, ninguém é obrigado, essa livre, né? Eu tenho a livre reunião, o livre direito de iniciar a atividade empresarial, e, por fim, o direito de preferência quando manifestada essa retirada desse sócio ou um aumento do capital social. Perfeito? Então passamos a explicar as hipóteses, né, as situações, não as hipóteses, né, mas os direitos inerentes a todo sócio numa sociedade limitada. Perfeito? Primeiro direito, né, que o sócio vai ter, como eu falei com vocês, é a participação nos resultados da empresa, nesses resultados sociais. Então, essa repartição dos lucros na sociedade realmente é o que todo sócio espera quando entra numa sociedade empresária. Diferente de uma associação, de uma fundação, o objeto, a finalidade de uma sociedade limitada, das sociedades empresárias, quer que sejam, né, na modalidade que sejam, é realmente a finalidade do lucro. Então, eu tenho que ter, dentro dessa sociedade limitada, dentro desse contrato social, uma política de distribuição desses lucros. Lembrando que, quando a gente fala de sociedade limitada, que é uma sociedade contratual, essa cláusula do contrato social deve prever qual é a forma que esses sócios irão distribuir, repartir estes lucros, perfeito? Agora, essa discricionariedade do sócio de estabelecer a repartição dos lucros, ela tem uma limitação que está no artigo 1008 do Código Civil, porque pela leitura do 1008 do Código Civil, o legislador é muito claro ao dizer, é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, um contrato social que tem uma previsão em suas cláusulas que esse sócio não irá participar dos lucros, do bônus, e nem arcar com o ônus dessa atividade empresarial, com essas perdas, essa cláusula é nula de pleno direito. Por quê? Porque é um poder, é um direito inerente aos sócios a participação nos lucros, ok? Agora, a lei fala que eu não posso criar uma cláusula que iniba, que exclua esse direito. Todavia, quando eu falo em sociedade limitada, os sócios é que tem que determinar qual vai ser essa política de distribuição desses resultados. E aí, aqui, nós temos que fazer uma observação para aquele que é o sócio minoritário, e quando essa sociedade limitada tiver como norma supletiva as sociedades anônimas, ok? Então, veja, em regra geral, os sócios eles podem determinar qual vai ser a forma de participação nos lucros dos resultados da atividade empresária. Lembrando que o artigo 1008 fala que eu não posso colocar nenhuma cláusula que exclua o sócio, seja majoritário ou minoritário, administrador ou não, de ter direito à participação nesses lucros. Agora, além desse direito dos sócios, eu tenho que analisar dentro deste contrato social se ele se aplica às normas supletivas das sociedades anônimas ou da sociedade simples e como que este contrato social traz a previsão dessa repartição. Por quê? Se o meu contrato social ele for omisso com relação
a esta cláusula e de forma supletiva se aplicar às normas da sociedade anônima, o artigo 202 da Lei de Sociedade Anônima, ele estabelece que essa repartição dos lucros é apenas sobre a metade dos lucros. Então, ou seja, se eu tenho um contrato social omisso, vai ser direito dos sócios, essa repartição sociais, mas limitado ao que diz o artigo 202 da Lei de Sociedade Anônimas, quer seja apenas 50%, quer seja apenas metade dos lucros dessa atividade empresarial. Ok? Então, esse sócio minoritário, ele tem que saber o que diz o 1008, por óbvio, isso não vai constar nenhuma cláusula de contrato social, porque senão, se for assim, eu já estou quebrando o dever de lealdade da sociedade e esse contrato vai ser anulado posteriormente judicialmente, ok? E ele tem que, antes de entrar nesse contrato social, antes de pagar para integralizar suas cotas, ele deve estabelecer junto dos sócios qual vai ser a política de distribuição. Porque, vejam, a única limitação que o legislador traz é de anular, é de excluir, mas ele dá para a sociedade limitada a possibilidade de assim estabelecer. Então, imaginemos que eu tenho um contrato social, eu até coloquei no material de vocês, que dentro da cláusula de repartição dos lucros, ela determine que, ao término do exercício social, serão levantados os demonstrativos obrigatórios pela lei, ou seja, aquilo que a lei exige ao sócio administrador, apresentar o seu sócio em assembleia ou reunião de sócios, cabendo aos sócios deliberar a destinação do resultado. Ou seja, essa segunda parte que diz que cabendo aos sócios deliberar a destinação do resultado, ela coloca o sócio minoritário numa situação constrangedora, numa situação de que ele diminui seus direitos perante a sociedade. Por quê? Porque abrir uma assembleia de sócios, uma reunião de sócios, e esses sócios que juntos eles possuam maioria das cotas da sociedade, eles podem estabelecer que esse percentual vai ser retirado apenas no próximo ano calendário, porque a empresa precisa reverter esse lucro para investimento da atividade empresarial. Veja, neste caso, o sócio minoritário, ele fica em risco de não receber esse resultado social. E eu não estou colocando uma hipótese do artigo 1008 do Código Civil, porque é apenas um ato de negociação que foi feito entre os sócios e que, tacitamente, por uma questão de interpretação legal, o sócio minoritário ele terá de aceitar realmente essa determinação da gerência da sociedade limitada. Ok? Então, a cláusula que expõe em risco o sócio minoritário, que é essa cláusula aqui, porque os titulares dela podem considerar conveniente a retenção dos lucros e nenhum percentual vai ser repartido entre os sócios, perfeito? Mas, lembrando, se eu for norma supletiva das sociedades anônimas, uma sociedade limitada estável, eu tenho por direito a distribuição de 50% destes lucros, perfeito? E essa distribuição, essa participação nos resultados sociais, para o sócio minoritário também, ela se torna um objeto de análise, de preocupação. Por quê? Porque eu tenho que diferenciar a participação dos lucros do pro labore. Então, participação dos lucros é diferente de pro labore. A participação dos lucros é o retorno daquilo, a restituição, a remuneração daquilo que foi investido no negócio. Então, na hora de criar o negócio, de integralizar as cotas, de investir na estrutura física, do meu negócio, eu tenho uma previsão de retorno desse investimento. Isso é a minha participação nos lucros, que vai ser de acordo com as cotas que eu tenho de participação no meu contrato social. Já o Prolabore é um valor que vai ser pago para aqueles sócios que estiverem na administração, na execução da atividade da empresa. Então, se eu for apenas um sócio investidor, eu, em regra, tenho apenas a participação nos lucros, mas eu não tenho um pro labore. Agora, se eu sou um sócio que eu ajo dentro da minha sociedade empresarial, se eu tenho atividades dentro da administração, da gestão, da operação dessa atividade, eu tenho direito também a esse prolabore. Agora, vejam, para fins
contábeis, esse prolabore e essa participação nos lucros, elas devem constar para fins jurídicos no contrato social, ok? E para fins contábeis, esse prolabore, ele é descontado como débito dentro da empresa, ou seja, como uma despesa. Então, veja, a participação nos lucros, ela é blindada pelo artigo 1008 e todo sócio tem direito, ok? E lembrando que se for sociedade anônima, 50%. Agora, o prolabore, que é direito daquele sócio que executa atividades no dia a dia da atividade empresarial, na atividade da empresa, esse prolabore ele vai entrar como despesa para fins contábeis da empresa. Logo, esse sócio majoritário, mais uma vez, ele pode estabelecer um valor alto de prolabore, que isso vai inviabilizar o lucro no final da atividade empresarial, do ano calendário. E aí, mais uma vez, o sócio minoritário ele fica no prejuízo com relação ao direito de participação nos resultados sociais, tá bom? Então, participação nos lucros é diferente de prolabore, e quando eu falo de sócio minoritário, ele tem que estar atento a essas questões da cláusula do contrato social que estabeleça os direitos na participação dos lucros e também com relação ao prolabore. Nesse caso do sócio majoritário que estabelece um valor alto, né, desse prolabore, o limite que a doutrina e a jurisprudência traz é o valor de mercado pago para atividades semelhantes no mercado privado que assim executem, que está sendo pleiteado como prolabore desse sócio. Tá? E aí, mais uma vez, se for um valor exorbitante, eu quebro o poder de lealdade e aí, mais uma vez, eu tenho o direito de expulsão desse sócio. Mesmo sendo sócio majoritário, eu também tenho essa possibilidade, mas aí é pela via judicial, ok? Então, quando eu falo o segundo direito dos sócios, é a participação nas deliberações sociais, ou seja, o direito de votar. Então, essa participação, esse direito de votar, ele é proporcional às cotas que eu tenho integralizadas no meu capital social, ok? Então, o direito de participação, o peso da minha votação na sociedade limitada, ele está proporcionalmente ligado à cota que eu tenho no meu capital social. Perfeito? Então, eu tenho que sempre observar nessas deliberações sociais, nessas necessidades de acordo entre os sócios, o que a lei diz com relação à validade das decisões societárias, ou seja, aquelas que devem cumprir uma obrigatoriedade, uma formalidade prevista em lei, e o quórum de deliberação, ou seja, quanto que eu vou precisar de sócios, de votação de sócios, para ser aprovada essa alteração. Então, com relação à validade das decisões societárias, né, essas decisões, esse direito que eu tenho de participar dessas deliberações sociais, algumas dessas deliberações, elas têm que seguir o rito de lei, que é o que diz o artigo 1071 no Código Civil. E aí o 1071 fala que dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou do contrato social. Então depende de deliberação dos sócios. Quando eu falo em deliberação dos sócios, pessoal, estou falando ou de assembleia dos sócios ou de reunião dos sócios, que nós vamos falar dessa possibilidade que o artigo 1073 traz ao sócios, ok? Então, depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, e aí eu tenho os incisos de 1 até o inciso 8º do Código Civil, que tratam todos os temas que são obrigatórios, que dependem dessa formalidade de deliberação dos sócios. Então, ou seja, são aqueles atos que trazem efeitos internos e externos que devem ser deliberados pelos sócios, ok? E o segundo requisito é o quórum para essa deliberação, né? O que a lei vai exigir para que eu possa ter realmente a autorização, a aprovação dessa autorização neste contrato social. Então, o artigo 1071 coloca lá, a aprovação das contas da administração tem que ter deliberação dos sócios. Designação de administradores também tem que ter autorização dos sócios. Destituição de administradores, deliberação dos sócios. Modo de remuneração, ou seja, o prolabore, a modificação do contrato social, inciso 4º e 5º, deliberação dos sócios.
O inciso 6º, gente, do artigo 1071, ele deve ser marcado por vocês aí, porque esse inciso 6º, no caso de incorporação, fusão ou dissolução da sociedade ou cessação do seu estado de liquidação, isso dá ao sócio o direito realmente de sair, né, de pedir a sua saída, a sua retirada da sociedade, seja sociedade estável ou instável. Perfeito? O artigo 1072, parágrafo 1º do Código Civil, ele estabelece que apenas será, né, obrigatório essa reunião de sócios, essa assembleia de sócios, para aqueles contratos sociais que tenham mais de 10 sócios. Então, ou seja, sempre que eu tiver mais de 10 sócios, é o que diz o Código Civil, a deliberação dos sócios será obrigatória. Então, artigo 1072, parágrafo 1º, havendo mais de 10 sócios, eu tenho a obrigatoriedade dessa assembleia de sócios. Ok, pessoal? Artigo 1085 do Código Civil, que também trata do tema, diz que, ressalvado o disposto no 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, ou seja, maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa, ok? Então, aqui eu estou colocando a questão do quórum. O 1085 traz esse requisito do quórum para aprovação dessas alterações no contrato social, assim como o artigo 1066, parágrafo 1º, e o 1068, perfeito? Agora, mais uma vez, a necessidade de um advogado para poder auxiliar na elaboração deste contrato social. Porque se este contrato social ele for omisso com relação à forma dessas deliberações do sócio, vai seguir a regra do 1071, ou seja, a necessidade dessa assembleia, dessa reunião dos sócios. E como eu falei com vocês, né, quando estava falando dos administradores, compete a esses administradores a convocação da assembleia de credores. Desculpa, assembleia de sócios. Assembleia de credores é quando eu falo de recuperação judicial. Perfeito? Temos ainda que se atentar com relação à participação nas deliberações sociais, o que diz o artigo 1074, em confronto ao que a leitura do artigo 1061. Então, vamos ler o 1074, e ele fala o seguinte: a Assembleia de Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, e em segunda, em qualquer número. Então, essa Assembleia de Sócios, que a lei determina no 1071, ela vai se iniciar com no mínimo 3/4 do capital social, 70%, ou qualquer número após na segunda chamada. Perfeito? Só que o 1061 do Código Civil, olha o que ele fala, o 1061 do Código Civil. A designação de administradores, que o 1071 estabelece que tem que ter assembleia, de administradores não sócios, dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios. Então, vejam, o artigo 1074, ele traz que, para iniciar essa assembleia de sócios, essa reunião de sócios, que o artigo 1071 estabelece como obrigatória, eu tenho que ter, no mínimo, na primeira chamada, 75% de quórum dos sócios, 75%, desculpa, eu falei 70%, mas 70%, desculpa, mais uma vez, 3/4 do capital social, e eu vou ter que estabelecer, saber que, para alteração do sócio administrador, eu preciso de quórum absoluto da votação de todos estes sócios. Perfeito, pessoal?
1074 com 1061 também traz essa análise com relação à necessidade de observação do quórum de deliberação para a participação dos sócios nas deliberações sociais. Então, analisar aquilo que o 1071 traz como obrigatório, que eu possa ter nessa formalidade, e o que o próprio Código Civil traz com relação ao quórum para instalação e aprovação de cada uma dessas cláusulas que podem ser objeto de votação entre os sócios. Perfeito? Terceiro direito dos sócios é essa fiscalização da administração. Com relação à fiscalização da administração da empresa, eu peço que vocês façam a leitura do artigo 1013 a 1016, que ele é autoexplicativo com relação a esses direitos de fiscalização. E a única crítica que a doutrina traz a esse direito dos sócios é o custo que isso vai ter, além da necessidade de um conhecimento específico, conhecimento técnico. Porque se eu não for sócio administrador, que estiver lidando diretamente com essas informações contábeis e fiscais da empresa, eu vou precisar, né, eu tenho direito a acesso, só que eu vou precisar contratar, e aí é o custo desse sócio, que não faz parte da administração, da gestão da empresa, um contador ou um profissional especializado em análise de caixa da empresa, para que ele possa me demonstrar o passivo, o ativo, a margem de lucro e demais informações, não apenas uma leitura gramatical das informações que o documento te traz. Ok? Então, 1013 a 1016, leitura que se indica para analisar os direitos do sócio com relação à fiscalização da administração da atividade empresarial. E chegando ao final dos direitos do sócio, a gente trouxe a questão do direito de retirada. Então, todo sócio tem direito, né, a se manter associado ou não, só que eu vou ter que analisar, né, as hipóteses, as condições para que ela possa ocorrer da forma legítima. E aí, mais uma vez, eu vou ter que me debruçar para sociedades limitadas de vínculo estável e instável. E aqui também a questão de prazo indeterminado e de prazo determinado. Então, a sociedade limitada, ela pode ter como norma supletiva a lei das sociedades anônimas, e aí eu vou ser uma sociedade limitada de vínculo estável, e eu ainda posso ter supletivamente a norma da sociedade simples. E eu vou ter uma sociedade limitada de vínculo instável. E essa sociedade limitada, ela pode ter a prazo determinado e a prazo indeterminado. Então, já adianto para vocês que se a sociedade é de vínculo instável, ou seja, sociedade simples subsidiariamente, e ela é contratada a prazo determinado, o sócio só não pode sair, o sócio não vai poder desligar-se das obrigações que contratou sem a concordância dos demais, ok? Enquanto não transcorrer o fim do objeto deste contrato social, que foi o tempo determinado pelos sócios. Então, neste caso aqui, se eu estou falando de uma sociedade limitada de vínculo instável, né, norma supletiva da sociedade simples, e o contrato é a prazo determinado, ok? Específico, este contrato, esse sócio deverá esperar, né? Ou ele deverá ter autorização desse sócio para, assim, né, vender ou ter o reembolso das suas cotas, ou ele vai ter que esperar realmente o fim, o exaurimento desse prazo que foi fixado pelos sócios. Perfeito? Lembre-se que o sócio retirante, gente, esse sócio que sai, ele tem direito ao reembolso da sua participação societária, ok? Então, esse sócio vai ter direito à participação, né, daquilo que ele teve da sociedade. Isso vai ser calculado com base no patrimônio líquido da sociedade. E aí, mais uma vez aqui, eu vou precisar de um contador, né, de confiança da empresa para poder criar o valor de reembolso dessa cota desse sócio retirante. Agora, se eu falo de uma sociedade limitada de vínculo estável, ou seja, que aplica a regra da sociedade anônimas, eu só vou admitir essa retirada do sócio de forma motivada. Porque na lei da sociedade anônimas eu não tenho uma possibilidade de que o acionista possa, de forma imotivada, sair, né, desaportar, pegar novamente aquilo que ele investiu na sociedade. Ele não pode reverter esse investimento feito, ok? E aí,
nós vamos cair na situação do 1077 do Código Civil, que traz essa situação em que eu tenho motivação para poder sair da sociedade limitada. Então, faço a análise desse artigo de forma conjunta com 1071, inciso 6º do Código Civil, que também traz essas situações que podem motivar a saída dos sócios. Então, 1077 diz que, quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu, que não teve o acordo, o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social, antes da vigente, o disposto no 1031. Então, ou seja, ele autoriza, em caso de silêncio, esse sócio está de acordo com essas alterações. Então, ocorrendo essa hipótese do 1071, inciso 6º, que se transcreve também no 1077 do Código Civil, esse sócio que não concorda com essa alteração, fusão, incorporação ou qualquer outra alteração dessa estrutura jurídica da sociedade limitada, ele pode requerer realmente a sua saída da sociedade. Ao seu passo, o artigo 1029 diz que, além dos casos previstos em lei ou no contrato, que pode estabelecer, ou seja, as formas, né, de retirada desse sócio, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade se for por prazo indeterminado, mediante notificação aos demais, com antecedência mínima de 60 dias, e se o prazo determinado, provando judicialmente a justa causa. Então, o 1029 já trata da norma supletiva das sociedades simples, aonde, se essa sociedade for de vínculo instável e eu tiver a prazo indeterminado, basta que esse sócio retirante ele notifique os demais sócios com antecedência de 60 dias, ok? E se for a prazo determinado, eu vou ter que provar judicialmente a justa causa para minha saída. Porque se for sem justa causa, a prazo determinado, esse sócio vai ter que esperar o exaurimento do prazo deste contrato social determinado pelo sócio para poder ter a sua retirada, ok? E parágrafo único do 1029 diz que nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade, ok? Pagel, a questão é o seguinte, eu notifiquei os meus sócios com 60 dias de antecedência, né, para poder ter a minha retirada da minha sociedade, do quadro dos sócios da sociedade. Imagine que isso se tornou um processo judicial e está tendo toda uma discussão, não com relação ao meu direito de saída, porque isso não se discute, mas com relação ao valor da minha cota, que deve ser reembolsado, ok? Ou apuração desses haveres, no caso dessa retirada. Neste caso aí, o que a doutrina entende? A jurisprudência está entendendo. Olha, a partir do momento que o sócio retirante notifica esses demais sócios e a sociedade empresária, ele já manifesta o seu interesse de assim não mais fazer parte da administração, da operação dessa sociedade empresarial. E aí, a jurisprudência, a doutrina entende que a partir desse momento, ele já não mais faz direito, jus a um pró labore, porque ele não está mais exercendo essas funções. Agora, a participação nos lucros, ela continua sendo direito desse sócio retirante. Perfeito? Por fim, nós temos o direito de preferência, artigo 1076, inciso 3º. Então, no caso de aumento de capital, né, de criação de novas cotas da sociedade e demais alterações que sejam feitas com base na legislação já que foi lida hoje, esse sócio ele tem esse direito de preferência que ele deve manifestar no prazo de 30 dias desta deliberação que criou esse aumento de novas cotas da sociedade limitada. Então, o sócio ele vai ter esse direito de preferência na compra dessas cotas, nessa abertura de novas cotas, e ele deve manifestar direito de preferência no prazo de 30 dias. Lembrando que nada impede desse sócio da sociedade limitada, de vínculo instável, conseguir externamente, por um terceiro, a compra dessas suas cotas, e aí os demais sócios que não manifestaram interesse na compra dessas cotas, eles vão ter que aceitar o ingresso desse novo sócio, ou utilizar da leitura do parágrafo único do artigo 1029 e nos 30 dias subsequentes à notificação, requerer a dissolução da
sociedade empresária. Perfeito? Limitada. Lembrando que, pessoal, caso esse sócio que manifeste o direito de retirada, ele tenha sua saída e os sócios negociem parcelar o valor desse reembolso para que não possa também quebrar a atividade empresarial, porque é a empresa, né, é a sociedade que vai pagar realmente, e aí se eu inviabilizo a atividade da sociedade limitada, eu, em via reflexa, inviabilizo também, torno inviável o meu direito de reembolso. Então, se os sócios que permanecem na sociedade eles estabelecem esse pacto, né, esse contrato, desse parcelamento do valor com o sócio retirante, mesmo depois de uma situação de iliquidez dessa sociedade, o sócio retirante ele continua com o direito de receber. E aí, neste caso, ele vai transferir essa obrigação que antes era da sociedade empresária para os sócios que continuaram no quadro social. Lembrando que aí eu estou falando também dessa situação de subsidiariedade e dessas demais regras de desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios para com a sociedade limitada. Justo, pessoal? Então aqui nós encerramos o tópico com relação aos deveres, as causas de expulsão desse sócio e a situação de ser sócio minoritário ou não, dos vínculos da sociedade limitada, das normas supletivas aplicadas, né? E também falamos dos direitos destes sócios, enumeramos aí os principais direitos e aqueles que devem ser estabelecidos seguindo o rito da lei e alteração conforme o quórum também previsto em lei. Beleza, pessoal? Então, vou postar a segunda parte da aula de hoje para vocês. Espero ter ajudado na orientação do estudo. Façam a leitura do material que eu postei, da agenda da aula, leiam a doutrina e os artigos do Código Civil e, havendo dúvida, postem lá no portal da faculdade, que eu vou ter o prazer de tirar essas dúvidas com vocês, ok? Aula que vem, nós iremos encerrar o tópico de sociedades limitadas e já entraremos nas sociedades anônimas. Ok? Mais uma vez agradeço a atenção para aqueles que acompanharam a nossa aula até o final e bom estudo a todos.